está escrito: entrou Jesus no templo de Deus. E você também hoje entrou no templo de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Depois que Jesus colocou a casa em ordem, então logo ele pôde operar maravilhas. Os irmãos podem se sentar. Nós entramos no templo de Deus propriamente nesta noite e estamos aqui para adorar a Deus. São João capítulo 4. Deus está buscando aqueles que o adoram, que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura os tais que assim o fazem, adorar a Deus em espírito, adorar a Deus em verdade. Jesus encontrou o comércio dentro do templo. Eles estavam comprando e vendendo. O templo de Deus não foi levantado para negócios, para negociar, mas o templo de Deus foi levantado para adorar a Deus. Quando Salomão edificou o templo para Deus, a sua oração foi esta: Senhor, que todo aquele que entrar neste lugar e orar, que o Senhor possa responder. Agora nós sabemos que o nosso Deus, Ele enche os céus, Ele enche a terra. Estevão, quando pregou para aqueles fariseus, ele disse isso: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas ele fez um pacto com Salomão. Ele havia feito um concerto para a casa de Davi. E esse concerto era: olha, eu ouvirei as vossas orações, eu receberei os vossos sacrifícios neste lugar. Que lugar é este? Esse lugar que Deus escolheu para que nós nos ajuntássemos, como estamos aqui nesta noite, e adorássemos a Deus. Irmãos, aonde estão os verdadeiros adoradores de Deus? Aonde estão aqueles que realmente têm entrado no templo e têm feito desse templo casa de oração? Hoje nós vemos o comércio dentro da igreja. Vendem, compram, negociam. E Jesus, quando entrou no templo e viu a coisa desse jeito, nós sabemos que ele derribou as mesas dos cambistas. Ele agiu de uma maneira grosseira. E hoje não seria diferente. A casa de Deus é para oração e adoração a Deus. Por isso, graças a Deus, nesse tempo nós não falamos em dinheiro. Nós falamos do Deus que a Ele é o Deus vivo,
um Deus ressurreto, um Deus que está acima de qualquer outra coisa, um Deus que dá salvação, um Deus que dá paz, um Deus que dá alegria, aleluia! Um Deus que cura as nossas enfermidades, um Deus que supre as nossas necessidades. No parágrafo 1, ordem da igreja, o profeta diz assim: temos convocado esta reunião com um propósito. Para que propósito você veio aqui nesta noite? O propósito de conhecer como operar a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Em São Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizes? O que estão dizendo os homens? O que eles dizem sobre mim? E os discípulos disseram: olha, uns chamam o Senhor de Elias, uns profetas. Todo mundo estava tendo uma opinião. Olha só, opiniões. E Jesus então diz para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, recebeu a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação. E Jesus disse: olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não tem prevalecido até hoje. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Deus vivo. Esta igreja não foi levantada para outra coisa a não ser para adorar a Deus. Aleluia! Ele recebeu a revelação de quem era Jesus. E nós estamos vivendo em dias que precisa ter revelação. Revelação como a do Senhor Jesus, que quando entrou no templo ali, nos seus dias, ele viu a desordem que estava no templo. Para ver a desordem que há nas igrejas hoje, precisa ter revelação. Porque Deus não é um Deus de confusão. Leia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Deus não é um Deus de confusão. Paulo chegou a dizer: tirai do meio de vós a gritaria. Gritaria. Tirai do meio de vós a gritaria. Paulo viu uma igreja confusa, aonde 2, 3, 4 falavam em línguas e não havia um intérprete. Estava uma confusão. E Deus não é um Deus de confusão. E Paulo vai colocar agora a igreja em ordem. Gálatas 1, verso 8. Paulo diz: se o anjo descer do céu, ou se eu mesmo vos pregar outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Estamos vivendo o tempo dos evangelhos anátema, que não combinam com o que os apóstolos ensinaram, não combinam com o que a palavra de Deus ensina. Há um fundamento para esta igreja. Leia os Efésios capítulo 2, verso 20. A igreja do Deus vivo tem esse fundamento
fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aleluia! Então devemos praticar o que os apóstolos praticaram, ensinar o que os apóstolos ensinaram. Por isso nós batizamos invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi assim que os apóstolos batizaram. Pedro, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando ele pregou aquela palavra que compungiu os corações. A palavra de Deus compunge os corações. Ela traz um efeito para o coração daquele que ouve. Compungindo os seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? O que vamos fazer? Nós temos crido nessas palavras, em tudo que nós temos visto acontecer, o que faremos? E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não se pode receber o dom do Espírito Santo sem invocar o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Dons ele pode dar. Leia Salmo 68. Ele dá dons. Os dons são dados sem arrependimento. Mas o verdadeiro dom, que é propriamente o Espírito Santo na pessoa, faz a pessoa crer e obedecer à palavra de Deus. Aleluia! Essa igreja de Jesus Cristo, esse templo, ainda é chamada casa de oração. Olha a importância disso, irmãos. Vamos pensar nisso um pouco. Casa de oração. Mas hoje estão usando o púlpito sagrado. Este púlpito, o altar de Deus, para comércio. Estão negociando dentro da igreja. Estão comprando e vendendo dentro da igreja. E isso está errado. Esse eu quero partir desse primeiro ponto. Porque falando de ordem, nós estamos vendo uma desordem em todas as direções que nós olhamos. Uma desordem. E quando Elias, diante daqueles 400 falsos profetas, porque sempre os falsos é a maioria, Elias, quando foi fazer o sacrifício, a primeira coisa que ele fez foi colocar o altar em ordem. Estava em desordem. E Elias sabia, como profeta, que quando a coisa está em desordem, Deus não pode responder. Deus não pode operar. E Elias pegou aquele altar, colocou ele em ordem. E quando ele colocou a coisa em ordem e invocou o nome do Senhor, o Senhor respondeu. E nesta noite Ele está aqui, o Senhor está aqui para responder a sua oração, como respondeu a de Elias. Aleluia! Mas será que não há coisas para você pôr em ordem na vida? Será que não há coisas para eu colocar em ordem na vida? Quando o profeta Isaías foi na casa de Ezequias, leia Isaías capítulo 38. A mensagem do profeta Isaías era esta: Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, Ezequias. E Ezequias recebeu aquela palavra e logo entrou em desespero, orou, derramou lágrimas. E logo Deus disse para o profeta Isaías: volta lá e diz a Ezequias: eu ouvi a tua oração. Oh, coisa boa, quando Deus ouve as nossas orações. Ouvi a tua oração, Ezequias.
canto, ele ia morrer. Mas ele orou, ele buscou a Deus. E nesta noite você está aqui, você também busca a Deus. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. E logo Ezequias colocou sua casa em ordem. O que significa colocar a casa em ordem? O que Ezequias estava fazendo que estava em desordem? Pode ser que Ezequias havia comprado, não havia pagado, e nem mesmo dado satisfação para quem devia. E se você compra e não paga, você não está dando um bom testemunho. Claro, todos nós estamos sujeitos a cair numa dificuldade, mas o cristão verdadeiro, se ele deve, não tem dinheiro para pagar, ele dá satisfação. Pode ser que o que estava em desordem na casa de Ezequias é que ele havia falado uma pequena mentira para se dar bem no negócio. Quem sabe Ezequias foi negociar um carro e disse uma mentira. Uma mentira para que os seus negócios fossem bem. Deus não pode abençoar algo que começou com mentira. Deus está nos advertindo nesta noite. Põe tua casa em ordem. Você comprou, deu conta de pagar, devolve. Lembra daquelas coisas que você pegou emprestado e não devolveu? Às vezes você não lembra, mas Deus não se esquece. Põe tua casa em ordem, devolve. Você pegou emprestado, não é seu. Irmãos, a Bíblia diz que Israel precisou fazer uma obra, uma reforma, mas no tempo do profeta Eliseu, e eles não tinham martelo, pegaram emprestado o martelo, e trabalhando ali, o martelo caiu nas águas, e afundou, e agora, hein? E eles clamaram, o martelo era emprestado, e agora? Mas eles tinham Eliseu, eles tinham um profeta, eles tinham um homem de Deus. Chama Eliseu. Quando Eliseu chegou, aleluia, tocou nas águas, o martelo flutuou nas águas, aleluia. Você vai querer explicação para isso? Eu tenho explicação para isso. Isso é o sobrenatural, aleluia. Glória a Deus. Pronto, pregaram o martelo e devolveram. Mas como Deus pode abençoar com mentira? Deus não vai. Deus não está nisso. Põe tua casa em ordem, Ezequias. Você vai morrer. Quem sabe Ezequias já havia muitos anos que não conseguia perdoar uma pessoa, carregava rancor, raiz de amargura de uma pessoa. Meu Deus, fiquei sabendo que dois irmãos uma vez não se falavam há 10 anos. 10 anos que não se falavam. Como é que Deus vai operar? Deus quer uma reconciliação.
reconciliar. Perdoa quem te ofendeu. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele disse para nós orarmos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Você quer que a sua dívida seja perdoada, mas você não quer perdoar os seus devedores. Você não quer perdoar quem te magoou, quem te entristeceu. Por que você não perdoa hoje? Você não entrega isso a Deus? Para que carregar isso? Deposita isso nas mãos de Deus e descansa. Aleluia! Parágrafo 3. É para isso que estou aqui nesta noite. É para pôr a igreja em ordem. Irmão, isso aqui não agrada a ninguém, não. Você acha que todo mundo ficou alegre, feliz quando Jesus entrou no templo derrubando tudo, quebrando tudo? Ninguém ficou feliz com Jesus, não. Que mensagem dura, né? Quem sabe muitos podiam dizer: eu ouvi de um Galileu aí que cura, que libera, que multiplica os pães, né? Agora ele entra aqui na nossa igreja, sai derrubando tudo, quebrando tudo, falando, nos corrigindo. Por quê? Porque a casa de Deus tem que ser casa de oração. Mas hoje não, hoje a igreja é desse jeito, tem um conversando com o outro, cochichando com o outro, criança correndo para um lado para o outro. Deus não está nisto. Não é desordem. Pastor pregando e pessoas levantando e conversando na porta da igreja, conversando nos corredores. Que desordem. Jesus entrou para colocar ordem. E eu penso que isso é essencial para que a igreja continue sendo a casa de oração. Para que Jesus possa continuar operando. Desordem. Tanta desordem. Irmãos, eu estou seguro que se dão conta enquanto faço esta observação, quero que este lugar seja um lugar espiritual. Não que seja um lugar maior do mundo ou mais numeroso em pessoas, mas que seja um lugar espiritual, que você possa entrar, meditar, buscar a Deus e ouvir a sua palavra e ser alimentado. Aleluia! Seja um lugar espiritual. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 5, verso 1: quando entrar na casa de Deus, guarda o teu pé. Mas não é isso que está acontecendo. Quando esse termo guarda o teu pé, tenha temor. Tenha temor de Deus. Pessoas entram na casa de Deus de qualquer forma, vestido de qualquer maneira. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, falando às mulheres, Pedro diz: trajais trajes honestos. Mas como elas vão para a igreja hoje? De que forma? De que maneira? Porém, é a qualidade de espírito que opera aqui. Qual a qualidade de espírito que está operando aqui? Neste tabernáculo. Primeiras Coríntios 11, verso 1.
falando para imitar. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas às vezes é aquele que é o dirigente que não dá exemplo. Uma igreja desordenada, é uma andação para cá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Qualquer coisa tira a atenção da pessoa. Veio mesmo para adorar a Deus? Veio mesmo para ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? A voz de Deus é tremenda. Uma vez Moisés chegou a Deus e disse: Senhor, o povo não está crendo em mim. O povo está com dificuldade em crer no que eu digo, Senhor. Então, Senhor, fala com eles diretamente. E o povo aceitou. O povo achou bom. Vamos ouvir Deus falar agora. Não vai ser mais Moisés. Agora sim Deus vai falar comigo. Sabe o que aconteceu? Deus disse: diga para eles, Moisés, eles querem falar comigo, eu vou falar com eles. Só que não é de qualquer jeito, não. Manda eles santificar 7 dias. Pede para eles santificar 7 dias. E foi muitas ordens que foi dada para o povo. Se banhar, se lavar, enfim. Aí quando chegou o dia, eles ficaram lá, bem encostados no monte, orando, esperando. Deus vai falar agora. Deus, nós não precisamos ouvir mais Moisés. Vamos ver então. Irmão, quando Deus começou a falar, diz a Bíblia que foi com um som de trombeta, e a montanha começou a tremer, pedras rolarem, e logo todos disseram: não, Senhor, não fala não. Não fala conosco, Deus, Senhor. Fala com Moisés. E Moisés fala conosco. Aleluia. Por isso Deus tem enviado homens, que através do homem Deus abençoa o homem. Aleluia. Deus precisou de Moisés de novo para falar. Alguém tem que falar. Alguém tem que dizer que isso está errado. Alguém tem que dizer para que a igreja esteja em ordem para Deus operar. Ah não, pastor, vai lá na igreja tem cura, tem milagre, tem libertação. Tem mesmo. Tem, eu creio que tem. Claro que tem, com certeza. Mas isso salva? Eu estava dizendo ontem, além do planura, hoje o povo só quer saber de prosperidade e cura divina, só isso. Se eu tivesse esperando prosperidade, ele estava todo mundo pulando aqui, quem sabe até rodando aqui, ó. Se estivesse falando só em cura divina, tá bom demais, né? Mas Deus quer salvação. Deus quer salvar. Salvai-vos dessa geração perversa e má. Alguém tem que falar que isso está errado. Jesus operou muitos milagres, como nós acabamos de ver aqui, após ele fez aquela limpeza do templo, né? E logo começou a curar. Mas o propósito de Jesus de estar aqui na terra é morrer, pagar o preço da redenção para salvar. E ele está dizendo: olha, cura divina é muito bom, só que tem uma coisa: o nosso corpo é como se fosse uma câmara de bicicleta. Fura, o que você faz? Você faz um remendo. Fura, você remenda de novo. Esse corpo que se adoece, aí Jesus cura. Você adoece, Jesus cura. Você adoece, Jesus cura. Só que chega uma hora que a câmara, ela não aguenta mais tanto remendo, sabe? Ela não aceita mais remendo. Não tem jeito mais, tem que descartar ela.
Deus te cura hoje, Deus te cura amanhã, é tanto remendo, mas o que Deus tem nos oferecer é salvação, aleluia! Um dia esse corpo, se Jesus tardar, esse corpo vai descer ao pó, onde ele veio. Esse corpo bonito aí, ó, esse corpo bonito, não é tão bonito mais. Vai passando o tempo, vai vir as rugas, os cabelos brancos, a pele vai, perdendo aquela elasticidade. Vai se acabando, se acabando, se acabando. E Paulo disse, Paulo, pregador que dizia a verdade, ele disse, Senhora, ainda que esse corpo se corrompa, ainda que esse homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia, através da palavra ele te renova. Amém. Preciso de pôr ordem. Paulo disse, eu não permito que a mulher pregue nem ensine na igreja, mas aí eles obedecem isso? Não obedecem. Eles não querem pôr isso em ordem. E hoje as mulheres estão assumindo os púlpitos e pregando o Evangelho. Leia a lei de Levítico, você vai ver que Deus escolheu o homem da tribo de Levi para que pudesse assumir o sacerdócio. E desde então foi assim. Jesus não mudou nada, não alterou nada, o sacerdócio continuou, só mudou da lei para a graça. Leia Gálatas capítulo 3. Era homens sumos sacerdotes, agora não é mais homens sumos sacerdotes. Eu quebro essa lei, ou seja, eu magnifiquei ela, não vai ser mais sumos sacerdotes. Hebreus capítulo 13, versículo 7, agora é pastores. Efésios 4, capítulo 4, verso 11, agora eu vou enviar para vocês, no tempo da graça, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, para o aperfeiçoamento da igreja, aleluia. Ele veio para magnificar. Por isso, quando Jesus esteve aqui na terra, ele escolheu homens para pregar o Evangelho. Ele escolheu o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João. Porque na lei levítica, a mulher não podia assumir tal posição. Por isso Paulo foi duro com a igreja de Corinto. Não permite que a mulher pregue nem ensine, mas esteja caladas na igreja. Porque é indecente que a mulher pregue, ensine na igreja. Quando ele falou de indecente, ele lembrou lá da lei de Levítico. Porque quando a mulher está nos seus dias, aquilo é imundícia para Deus. Aí você pega a lei levítica, pega os ensinamentos de Paulo e você vai ter uma luz. O que é correto? O que está correto? O que está em ordem? Deus quer que você permaneça com a palavra. Eu espero que esta igreja leve a cabo a palavra, cumpra a palavra e preserve o espiritual. Vamos preservar o espiritual. Vocês recordem? As forças das trevas estão contra nós. E à medida que crescemos em Cristo, mais a igreja espiritual mais ela é atacada. Mais a igreja cresce em Cristo,
Por isso as portas do inferno estão contra ela, o inimigo. Porém, vamos agarrar no estandarte da cruz, sob a luz do Evangelho, nesse mundo de trevas, e como igreja do Deus vivo, vamos brilhar com a palavra, aleluia! Sabendo que um dia destes, o Concílio Mundial de Igrejas se meterá, e logo pregarão um cartaz, um anúncio ali na porta, fechado. Daqui uns dias vamos fechar a igreja. Quem não se unir ao Concílio Mundial de Igrejas, suas portas serão fechadas, mas nós não aceitaremos a marca da besta. Aleluia! Permaneceremos fiéis a Deus, se for preciso, até a morte. Aleluia! Por isso, quando nós batizamos uma pessoa, nós perguntamos: você está disposto a dar a sua vida por amor a essa palavra, por amor a este Evangelho? A coisa é séria. O batismo é um compromisso que a pessoa faz com Deus e sua palavra. Está você disposto a dar sua vida por amor ao Evangelho? Por amor a esta palavra? Quando você realmente ama Deus, ama a sua palavra, não importa o que o padre diga, o que o pastor diga, o que o sacerdote diga, você fica com a palavra, aleluia! Se eu vos ensino algo que não está na palavra, me deixa, me abandona, saia daqui! Mas se eu vos prego a palavra, aí sim, então você fica com o homem que está pregando a palavra. E nós vamos terminar isso aqui. Olha o que o profeta diz. Revelação de Jesus Cristo, página 4. Você notou como Satanás odeia a Bíblia? Olha como uma coisa é séria. Satanás odeia a Bíblia. E quando nós mostramos o batismo em nome de Jesus, quantas pessoas tomam uma aversão, negam a palavra? Você está vendo como os teólogos de hoje e pseudo-cientistas odeiam a palavra e a atacam. Nós encontramos na Bíblia a origem de Satanás, como ele trabalha e como será o seu fim. E Jesus venceu Satanás foi com a palavra. Leia Apocalipse 19, verso 11, você vai encontrar isso. Ele venceu com a palavra. Você não vai vencer o diabo com outra coisa a não ser com a palavra. Quando o diabo vem citando a Bíblia, o diabo cita a Bíblia também. Citou a Bíblia para Jesus e Jesus citou a Bíblia para ele. Mas Jesus citou o cumprimento da Escritura do dia. Tentou confundir, né? Ele cita a Bíblia aqui e ali, mas para confundir. Pega um texto ali. Como o diabo gostaria de destruir a nossa confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluia! Não pode prevalecer contra ela. A igreja sofreu, ela foi perseguida, perseguiram os apóstolos. Os apóstolos tornaram mártires, derramaram seu sangue. Mas a igreja de Jesus continuou vencendo. Continuou. Não parou. Essa obra não pode parar. Essa obra é de Deus. E essa palavra que Ele nos deu, essa palavra que Ele nos
confiou, ela deve ser pregada como ela é. Por isso que quando João, o último apóstolo, recebeu as revelações, você tem que tomar cuidado com revelações, viu? Porque se a revelação não combinar com isso aqui, não é de Deus. Não tem medo não. A pessoa chega e começa a dizer coisas, a pessoa tem medo. Não, peraí, para que medo? Se a Bíblia, se a palavra de Deus está dizendo ao contrário aquilo, você não tem que ter medo. João viu tantas coisas, e no final de Apocalipse 22 ele diz assim, olha, 22 verso 6, e eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E ele disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Esse é o ponto. Você guarda as palavras do livro e adora a Deus. Casa de oração, aleluia. Versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém.